Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 1970 nos Estados Unidos. E é aquele tipo de caso que, conforme a gente vai ouvindo a história, a gente pensa, bom, será que ele é o responsável por esse crime ou será que ele é inocente? Então separei esse caso pra vocês, que é até um caso famoso lá nos Estados Unidos. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso da família McDonald. Jeffrey Robert McDonald, o segundo de 3 filhos do casal Robert e Dorothy, nasceu no dia 12 de outubro de 1943, no Queens, em Nova York. Ele foi criado em uma família de baixa renda. Seu pai não era um homem agressivo, mas tinha uma educação rígida com seus filhos. Quando estava na escola, ele se destacou. Ele era bem popular, inteligente e foi nomeado rei do baile em um ano. Durante a escola, ele conheceu uma jovem chamada Colette Catherine Stevenson, por quem se apaixonou. Em 1963, os dois se casaram, depois que Colette disse que estava grávida. A primeira filha do casal, Kimberly, nasceu em abril de 64. Quando estava estudando medicina, em maio de 67, sua segunda filha nasceu e eles deram o nome para ela de Kristen Jean. Pouco depois de se formar em medicina no ano seguinte, ele começou a ter experiências em um hospital em Nova York. Esse momento foi muito difícil para a família, pois Jeffrey quase não ficava em casa devido suas longas horas de trabalho. Em junho de 69, ele se juntou ao exército americano, para se submeter a um curso de treinamento básico de 6 semanas para médicos. Em seguida, ele se ofereceu para ser médico das Forças Especiais. Quando ele se apresentou às Forças Especiais, ele e sua família se mudaram para Fort Bragg, na Carolina do Norte. O casal rapidamente se ambientou à nova cidade e fizeram muitas amizades com seus vizinhos. Alguns disseram que às vezes ouviam o casal discutindo, mas nada mais do que isso. Depois que ele foi para outro grupo das Forças Especiais, Colette deu a notícia que estava grávida do terceiro filho do casal. Nessa mesma época, ela contou a amigos que estava muito feliz com sua vida. Sua relação com o marido era boa e eles estavam contentes, esperando pelo próximo filho, que iria nascer em julho de 70. Mesmo casado, Jeffrey se envolveu com outras mulheres. No dia 17 de fevereiro de 1970, no meio da madrugada, Jeffrey fez uma ligação para a polícia. Ele sussurrava e não dava para entender muito bem o que ele estava falando, mas ele conseguiu dizer que a sua família foi atacada, que as jovens foram esfaqueadas, assim como sua esposa. Então, mais ou menos uns 10 minutos depois, a polícia chegou na casa dele e a casa estava toda escura. Eles imaginaram que tinha acontecido alguma briga, eles não sabiam exatamente o que tinha acontecido. Eles viram que a porta da frente estava trancada, então um dos policiais deu a volta na casa e encontrou a porta dos fundos aberta. Ao entrarem, eles encontraram o corpo de Colette deitado no chão no andar de cima no quarto do casal. Ela foi muito espancada, foi esfaqueada 21 vezes no peito com um picador de gelo e 16 vezes no pescoço, e teve seu peito esfaqueado com uma faca. Ao lado dela, Jeffrey foi encontrado de bruços, vivo, mas ferido, com a cabeça no peito de Colette e um braço em volta do seu pescoço. Quando os militares se aproximaram, ele sussurrou: "Verifique minhas filhas." Ouvi elas chorando. Kimberly foi encontrada na própria cama. Assim como a mãe, ela foi espancada e esfaqueada. Do outro lado do corredor, Kristen, de 2 anos, foi encontrada da mesma forma que a irmã, só que com mais marcas de facada. Na cabeceira da cama do casal estava escrito em letras grandes a palavra pig. O sangue usado para escrever essa palavra foi posteriormente determinado como pertencente a Colette. Quando foi levado ao hospital, a equipe médica descobriu que os ferimentos de Jeffrey sofreu eram muito menores e menos graves do que os infligidos a sua esposa e filhas. Ele recebeu uma única facada no peito e tinha alguns ferimentos na cabeça. Ele teve alta do hospital em 9 dias.
Quando a polícia conversou com ele, ele contou que por volta das 2 horas da manhã do dia 17 de fevereiro, ele lavou a louça antes de ir para a cama. Ele colocou uma de suas filhas no quarto e dormiu no sofá. Um pouco depois, ele foi acordado com gritos de Colette e uma de suas filhas, pedindo ajuda. Ao se levantar do sofá para ajudá-las, foi atacado por 3 intrusos do sexo masculino, um negro e 2 brancos. Um quarto intruso que ele descreveu como uma mulher branca com longos cabelos loiros, possivelmente uma peruca, usando salto alto e um chapéu branco cobrindo parcialmente seu rosto. Esta mulher estava segurando uma vela acesa e falava: "Ácido é legal, mate os porcos." Jeffrey tentou defender a sua família lutando contra os invasores, mas eles conseguiram amarrá-lo e tentaram machucá-lo com um picador de gelo. Ele acreditou que os invasores estavam imitando membros da família Manson. Quando recuperou a consciência, os intrusos deixaram a casa. Ele foi de quarto em quarto, tentando respiração boca a boca em cada uma de suas filhas, mas não teve sucesso. Depois, ele encontrou sua esposa. Ele puxou uma pequena faca do peito de Colette, que ele então a jogou no chão. Em seguida, ele ligou para a polícia. À medida que a investigação seguia, a polícia desconfiou do relato de Jeffrey. Jeffrey era treinado em combate desarmado. A sala de estar, onde ele supostamente lutou por sua vida contra 3 assaltantes armados, mostrava poucos sinais de luta, apenas com uma mesa derrubada. O interrogatório dos vizinhos dos McDonald revelou que eles não ouviram nenhum barulho de luta ou perturbação dentro da casa nas primeiras horas da madrugada, mas ouviram Colette gritando em voz alta e parecia que ela estava discutindo. Uma das vizinhas, que às vezes cuidava das crianças McDonald, disse que a relação de Colette e Jeffrey estava estranha nas últimas semanas. Além da falta de danos do interior da casa, nenhuma fibra do pijama rasgado de Jeffrey foi encontrada na sala de estar, onde ele alegou que os intrusos cortaram sua roupa com um picador de gelo. Fibras do pijama foram encontradas no corpo de Colette e nos quartos de suas 2 filhas, e uma fibra desta roupa também foi encontrada na unha de Kristen. Um único fragmento de pele foi recuperado debaixo das unhas de Colette, mas a evidência foi perdida mais tarde e eles não conseguiram descobrir de quem era. Nenhum sangue ou impressões digitais foram encontradas em nenhum dos telefones da casa, mesmo que Jeffrey disse que tocou nos corpos com sangue de sua família antes de chamar a polícia. Os investigadores questionaram por que o sangue de Colette foi encontrado no quarto de Kristen, embora todas as 3 vítimas tenham sido encontradas em quartos separados, sugerindo que foram atacadas separadamente. Embora há evidências de sangue de Cassie que Kimberly foi atacada ao entrar no quarto principal, os investigadores questionaram por que os invasores se incomodariam em carregá-la de volta para o quarto para continuar o ataque. Então, muitas dúvidas apareceram em cima de Jeffrey. Em maio, ele foi acusado dos 3 assassinatos. Sua audiência começou em julho de 70. Seu advogado de defesa adotou uma estratégia ofensiva em nome de seu cliente nessa audiência, citando vários exemplos de incompetência nas investigações, dizendo que os policiais estragaram a cena do crime. A primeira testemunha a depor em defesa de Jeffrey foi um dos policiais. Ele testemunhou que na madrugada dos assassinatos viu uma mulher loira com um chapéu de abas largas parada em uma esquina perto da casa da família. Em agosto, surgiu a teoria de que a mulher loira poderia ser uma viciada em drogas que era a informante da polícia, chamada Helena Stockley. Helena foi localizada e questionada sobre seu paradeiro em 17 de fevereiro. Suas respostas foram vagas e contraditórias. Ela se lembra de estar na companhia de seu namorado, Gregory Mitchell, na noite de 16 de fevereiro e sair para dar uma volta de carro nas primeiras horas do dia seguinte. Mesmo que testemunhas tenham afirmado que Helena admitiu seu envolvimento nos assassinatos, com vários também lembrando que ela usava roupas semelhantes às descritas por Jeffrey, ela não foi intimada a testemunhar. Jeffrey também testemunhou. Algumas partes do seu testemunho contradizem o que ele informou aos investigadores em 6 de abril, incluindo sua alegação de ter realmente movido o corpo de Colette. Ele também afirmou que, possivelmente por causa de seu histórico cirúrgico, ele meio que lavou as mãos enquanto verificava seus próprios ferimentos no banheiro antes de pedir ajuda para a polícia. Questionado sobre sua infidelidade, McDonald admitiu que foi infiel em 2 ocasiões, mas insistiu que Colette não sabia de nenhum dos casos. Ele também afirmou que seu tempo em Fort Bragg foi o mais feliz de sua vida. Em outubro de 70, as acusações contra Jeffrey McDonald foram retiradas, a pedido de um coronel, pois não existiam provas o suficientes para provar sua culpa.
não existia verdade nas acusações e que a natureza das acusações, os assassinatos, o levaram a acreditar que os assassinos eram loucos ou estavam sob a influência de drogas. O coronel recomendou às autoridades investigassem mais Helena Stockley. Mais tarde, no mesmo mês, todas as acusações foram formalmente retiradas. Mas uma nova investigação foi iniciada no ano seguinte, com Jeffrey ainda considerado o principal suspeito do caso. Em dezembro, Jeffrey recebeu uma dispensa honrosa do exército e inicialmente retornou à cidade de Nova York, onde trabalhou brevemente como médico, antes de se mudar para Long Beach, na Califórnia, em julho de 71 e um esforço de seguir em frente. Ele se mudou para um apartamento e dizem que teve um estilo de vida promíscuo, antes de formar um relacionamento de longo prazo com uma aeromoça de 22 anos, no fim dos anos 70. De início, a mãe dele e também o padrasto acreditavam muito que foi algum invasor que cometeu aquele assassinato, acreditavam naquela história da moça de peruca loira e mais aquelas outras 3 pessoas, mas eles começaram a desconfiar de que o Jeffrey estava mentindo e que provavelmente ele era o assassino da sua família. Entre 72 e 74, o caso permaneceu preso no limbo do Departamento de Justiça, à medida que questões legais eram levantadas e debatidas sobre se existiam provas o suficientes e a causa provável para a acusação. Em 30 de abril de 74, seu padrasto, junto com advogados, solicitaram a convocação de um grande júri para indiciar Jeffrey MacDonald pelos assassinatos. Em agosto de 74, a audiência começou. Jeffrey foi o primeiro indivíduo a testemunhar nessa audiência. Seu testemunho durou 5 dias, durante os quais ele admitiu que, embora tivesse decidido publicamente seguir todas as vias legais após a desistência das acusações de assassinato contra ele em 70 e contratar investigadores, ele não o fez. Um psiquiatra testemunhou que Jeffrey ficava emocionado e chorava ao falar de sua família, mas que se recuperava bem rápido. O psiquiatra concluiu que ele era controlador e extremamente dependente do que os outros pensavam dele, e que muitas vezes lançava um discurso verbal para permitir que suas emoções profundas fossem expressas por outros meios. Quando questionado se Jeffrey sofria de algum transtorno mental, o psiquiatra testemunhou que não, embora não pudesse descartar a possibilidade de ele assassinar os membros de sua família em situação de extremo estresse. Em 24 de janeiro de 75, o grande júri indiciou formalmente Jeffrey MacDonald por 3 acusações de assassinato. Dentro de 1 hora, ele foi preso na Califórnia. Em 31 de janeiro, ele foi libertado com uma fiança de $100 mil, levantada por amigos e colegas, aguardando a resolução das acusações, embora tenha sido acusado em 23 de maio e se declarou inocente dos assassinatos nessa época. Jeffrey foi levado a julgamento em 16 de julho de 79. Uma das principais testemunhas de acusação a depor foi Paul Stolberg. Paul demonstrou aos jurados como o pijama de Jeffrey foi perfurado por 48 buracos pequenos, lisos e cilíndricos de um picador de gelo, depois que a roupa foi colocada sobre o peito de sua esposa. Ele argumentou que para que os buracos fossem tão lisos e sem desgastes ou rasgos, a roupa teria que permanecer fora do corpo sem movimento. Uma fita foi tocada aos jurados. Nela, Jeffrey dizia zangado, defensivo em resposta às sugestões dos investigadores de que ele havia cometido os assassinatos. Ele perguntou aos investigadores por que eles pensariam que ele, que tinha uma família linda e que tudo estava indo bem, poderia ter assassinado sua família a sangue frio e sem motivo. O júri também ouviu os investigadores mais tarde, confrontando-lo com seu conhecimento de seus casos extraconjugais, ao qual Jeffrey murmurou: "Ah, vocês são mais meticulosos do que eu pensava." A acusação foi prejudicada, pois não tinha motivo óbvio para o crime. Ele não tinha histórico de violência ou abuso doméstico contra sua esposa ou filhas. A defesa também argumentou que a cena do crime foi comprometida durante a investigação e que evidências potenciais foram destruídas, perdidas ou não foram coletadas. Helena Stockley foi chamada para depor e negou qualquer culpa nos assassinatos e qualquer conhecimento de quem pode ter cometido o crime. A promotoria acreditava que Colette e Jeffrey brigaram na madrugada, provavelmente pela traição dele. Então a promotoria deduziu que essa briga se tornou física
e que a Colette jogou uma escova de cabelo nele que bateu na testa e ele ficou muito violento, então ele começou a agredir a esposa. Como ela gritou pedindo ajuda, alguma coisa, a Kimberly foi até o quarto e quando ela entrou, o Jeffrey acabou batendo nela sem querer, a criança desmaiou, foi um soco, alguma coisa assim. Então, depois ele pegou a faca, o picador de gelo, cometeu todo o crime e levou a Kimberly até o seu quarto, onde a matou ali, já que naquele momento ela só estava desacordada. Depois ele usou a faca e tudo, e depois ele foi no quarto da sua outra filha, que não tinha nenhum envolvimento naquele momento, mas ela seria a única testemunha. Então ele foi lá e também a matou, para que não houvesse nenhuma testemunha no caso. Pouco depois das 16 horas do dia 29 de agosto de 1979, o júri, tendo deliberado por 6 horas e meia, anunciou que havia chegado ao veredito. Jeffrey MacDonald foi condenado por uma acusação de assassinato em primeiro grau na morte de Kristen e 2 acusações de assassinato em segundo grau nas mortes de Colette e Kimberly. Jeffrey não demonstrou nenhuma reação. O juiz impôs uma sentença de prisão perpétua para cada um dos assassinatos, ao ser cumprida consecutivamente. A fiança foi revogada e Jeffrey foi temporariamente transferido para uma prisão no condado de Butner, antes de sua transferência permanente para uma penitenciária na Califórnia. Em 29 de julho de 80, um painel do Tribunal de Apelações do Quarto Circuito reverteu a condenação de MacDonald, decidindo por uma margem de 2-1 que o atraso de 9 anos a levá-lo ao julgamento violou seus direitos da Sexta Emenda a um julgamento rápido. Ele foi libertado em 22 de agosto, após pagar uma fiança de 100 mil, e posteriormente voltou a trabalhar como médico. Mais tarde, ele anunciou seu noivado com uma jovem chamada Randy, em março de 82. Em 31 de março do mesmo ano, a Suprema Corte decidiu, de 6-3, que os direitos de Jeffrey a um julgamento não foram violados, afirmando que o intervalo de tempo entre a demissão das acusações militares e o indiciamento por acusações civis não deve ser considerado para determinar se o atraso em levar Jeffrey a julgamento violou seu direito a um julgamento rápido sob a Sexta Emenda. Ele foi preso novamente e devolvido à prisão federal, e a sua sentença original de 3 prisões perpétuas consecutivas foi restabelecida. Durante os anos, Jeffrey tentou vários recursos, mas todos foram negados. Em abril de 2021, foi negado a Jeffrey um pedido de liberação compassiva, com base em sua saúde debilitada, com o juiz citando que a lei da deliberação compassiva se aplica apenas a indivíduos cujos crimes ocorreram em ou após 1º de novembro de 87. Um outro recurso contra essa decisão foi indeferido pelo Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Quarto Circuito, em 16 de setembro de 2021. Logo após a libertação inicial de Jeffrey da prisão em agosto de 80, seus apoiadores contrataram um agente especial aposentado do FBI e investigador particular chamado Ted Gunderson para ajudar a anular sua condenação. Ted entrou em contato com Helena Stockley, que nessa ocasião confessou que ela e 5 membros do que ela descreveu como um culto de drogas desenvolveram um profundo rancor contra Jeffrey, pois ele se recusou a tratar pacientes viciados em heroína. Assim, ela e outros membros desse grupo planejavam contra Jeffrey com a intenção específica de assassinar sua família, mas deixá-lo vivo. Ela fez um teste do polígrafo, mas ela estava muito confusa na noite dos assassinatos e não soube diferenciar o que era real e o que era da sua imaginação. Em 16 de abril de 2007, os advogados de Jeffrey apresentaram uma declaração juramentada em nome da mãe de Helena, Helena Teresa Stockler, que afirmou que sua filha havia confessado 2 vezes a ela que estava presente na casa de Jeffrey na noite dos assassinatos e que sua filha estava com medo dos promotores. As moções foram negadas. A negação dessas 2 moções foi baseada em questões jurisdicionais, especificamente que Jeffrey não havia obtido a autorização de pré-arquivamento necessária do Tribunal do Circuito para essas moções ao Tribunal Distrital. Então, pessoal, concluindo esse vídeo aqui pra vocês, um caso muito confuso, em que, como eu disse, às vezes parece que ele é o assassino, às vezes parece que ele é o inocente, mas a justiça disse que ele assassinou sua família naquela noite, talvez por causa de uma discussão, mas tem a questão da Helena também, que confessou, né, que participou, mas os advogados de defesa do Jeffrey foram para cima dela, até queriam fazer um acordo com ela se ela confessasse o crime. Então, a gente não pode
pode levar isso muito a sério, de que essa confissão dela é realmente verdadeira, mas segue assim então como o Jeffrey culpado. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.